Você já se perguntou o que ele representa? De onde veio? Por que costuma ter 108 contas? E como ele pode te ajudar a meditar e se conectar com sua paz interior? O Japamala é mais do que um acessório bonito. Ele é uma ferramenta de foco, espiritualidade e presença. Um convite silencioso para voltar para dentro de si. Fica comigo até o final, porque este vídeo está cheio de significados, curiosidades e orientações práticas que podem transformar a sua forma de se relacionar com essa peça tão especial. A palavra Japamala vem do sânscrito, uma língua antiga da Índia. Japa significa repetição, geralmente de mantras ou orações. Mala significa cordão, ou seja, Japamala é um cordão usado para repetição espiritual. Essas repetições ajudam a focar a mente e a se conectar com o que há de mais sagrado dentro de você. Ele não é algo novo, existe há milhares de anos, presente em diversas tradições do Oriente, como o hinduísmo e o budismo. Em tradições budistas, por exemplo, acredita-se que essa prática nos aproxima de seres espirituais elevados, como os bodhisattvas, seres que cultivam sabedoria e compaixão para ajudar outros no caminho da consciência. Mesmo que o Japamala não esteja ligado a todos os termos modernos como Chi ou força vital, ele é sim uma ferramenta para acessar o sutil, essa energia que circula dentro e fora de nós, chamada de Prana na Índia e de Chi na China. O que importa no fim é o que ele desperta dentro de você. Foco, clareza, paz. O Japamala é muito usado durante meditação, oração ou até mesmo durante o dia, como um lembrete de calma. Ele ajuda a focar a mente. Ao tocar cada conta, a gente vai saindo do pensamento acelerado e voltando para o agora. Lembrar da intenção espiritual. Só de segurar o Japamala, a gente já se lembra da prática, da busca por equilíbrio e paz interior. Dar ritmo à meditação. O movimento de passar as contas ajuda o corpo e a respiração a entrarem em sintonia com a prática. Trazer proteção e presença energética. Muita gente sente mais clareza e segurança ao usar o Japamala no dia a dia. E o Japamala é como o terço. Assim como o terço no cristianismo ou o tasbih no islamismo, o Japamala é uma ponte entre a espiritualidade e a vida cotidiana. Cada cultura tem sua forma e todas são válidas. O Japamala surgiu na Índia há milhares de anos. Ele aparece em várias tradições espirituais como o hinduísmo, onde é comum o uso das sementes de Rudraksha ou da madeira de Tulsi. O budismo, principalmente o tibetano, onde os malas costumam ser feitos de sândalo, sementes da árvore Bodhi ou pedras naturais. O jainismo e o sikhismo, onde o Japamala é usado como ferramenta de disciplina e devoção diária. E hoje em dia, muitas pessoas usam o Japamala de forma mais livre, seja para meditar, para lembrar de respirar ou como símbolo da sua jornada interior. E a tradição védica? Sim,
o Japamala também aparece nas práticas védicas, que são até mais antigas que o hinduísmo. A tradição védica vem dos Vedas, textos sagrados da Índia antiga, que falam de mantras, respiração, meditação, som e presença. Nesses ensinamentos, o Japamala já era usado como ferramenta de repetição, limpeza da mente e conexão com o divino. Ou seja, ele vem de um solo espiritual bem profundo e continua vivo até hoje, sendo adaptado com respeito por quem busca mais presença e paz. Esse número, 108, aparece em muitas tradições do Oriente como um símbolo de totalidade. Ele pode representar, por exemplo, as 108 aflições mentais que o budismo fala, emoções, pensamentos e padrões que causam sofrimento e que a gente busca transformar e purificar. Os canais de energia do corpo, chamados nadis, que segundo algumas tradições se encontram no centro do coração. Um ciclo completo de experiência espiritual, como se cada conta fosse um passo de volta para si. E se o seu Japamala não tiver 108 contas? Tudo bem. Existem versões com 54 contas, que representam metade da prática completa. 27 contas, 1/4 do ciclo. 21 contas usadas para práticas mais curtas, rápidas ou mesmo no dia a dia. Mesmo com menos contas, a essência é a mesma. Repetir com intenção, com presença, com o coração. Se quiser entender mais sobre o porquê do número 108, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir, é bem interessante. O Japamala pode ser feito de vários materiais diferentes, e cada um tem seu próprio simbolismo. A Rudraksha é uma semente tradicionalmente ligada à energia de Shiva. É vista como uma proteção espiritual e é muito usada no hinduísmo. A madeira de Tulsi, ligada a Vishnu, é considerada sagrada e transmite leveza e conexão espiritual. O sândalo tem um aroma suave e é usado para acalmar a mente durante a meditação. Já os cristais e pedras naturais, como ametista, quartzo rosa ou olho de tigre, são escolhidos pela energia que cada um carrega. Intuição, amor, coragem, foco. Existem também japamalas feitos com metais, ossos, conchas ou combinações naturais, dependendo da intenção de cada pessoa. Cuidar do seu Japamala é cuidar da sua própria energia. Você não precisa fazer nenhum ritual complicado, mas consagrar o Japamala com intenção pode deixar o uso ainda mais especial. Como você pode ativar? Sente-se em silêncio com ele nas mãos. Respire com calma. Acenda um incenso se quiser, ou apenas fique presente. Então, diga mentalmente ou em voz baixa uma intenção. Pode ser algo como: que este Japamala me traga calma, clareza e verdade. Como você pode purificar? Passe o Japamala pela fumaça de um incenso ou erva natural, como sálvia ou palo santo,
por 3 a 10 minutos. Deixe ao sol da manhã por até 2 horas. Só evite o sol forte do meio-dia. Ou sob a luz da lua cheia durante a noite toda para energias mais suaves. Você também pode colocá-lo dentro de uma tigela com sal grosso ao redor, sem encostar no sal, por 2 a 4 horas. Cuidados básicos. Evite deixar o japamala no chão ou tocar os pés. Em muitas tradições, o chão simboliza distração, energia densa ou dispersa, e o japamala representa o sagrado. Esse cuidado é um gesto de respeito. Guarde em um local limpo, como um saquinho de tecido, uma caixinha ou até mesmo no seu altar pessoal. Evite emprestar. Não é comum, porque ele vai absorvendo sua energia ao longo da prática. Sempre que sentir que sua energia mudou ou que passou por momentos desafiadores, você pode purificá-lo novamente. E o mais importante de tudo, trate seu japamala com presença, com carinho, porque no fundo ele é um reflexo da sua própria jornada. Agora que você já entende o significado do japamala e como cuidar dele, vamos ver como usar durante a meditação. Primeiro, sobre a mão que segura o japamala. Em algumas tradições, especialmente no hinduísmo, é recomendado usar a mão direita. Isso porque ela simboliza a ação consciente, aquilo que é oferecido ao sagrado. Já a mão esquerda é vista como mais receptiva, ligada ao mundo interior. Mas não é uma regra, tá? Se a sua mão esquerda for mais confortável, use ela. O mais importante é a sua intenção. Segure o japamala com o dedo médio ou anelar e use o polegar para movimentar as contas. Evite o dedo indicador, que em muitas tradições representa o ego ou o julgamento. Durante a prática, a ideia é acalmar essa parte da mente e entrar em presença. E como usar durante a meditação? A cada conta que você toca, repita o seu mantra, a sua oração ou apenas respire com consciência. Vá com calma, sem pressa, uma conta por vez. Quando chegar na conta guru, aquela maior, pare um momento. Ela representa o ponto de pausa, de gratidão. Não se costuma ultrapassar essa conta. Se quiser continuar meditando, é só virar o japamala e seguir no sentido contrário. Você também pode usar o japamala ao longo do dia, no pescoço, no pulso, ou guardado com carinho. Ele vai servir como um lembrete silencioso da sua prática e da sua paz interior. Aqui no canal você encontra meditações guiadas com 108 repetições, voltadas para diferentes áreas da vida: emprego, saúde, gravidez, processos judiciais e muito mais. Escolha a que mais ressoa com você e permita-se viver essa experiência de presença e transformação. O japamala não é só uma ferramenta prática. Ele também traz símbolos profundos que ajudam a gente a se reconectar com algo maior. As 108 contas representam os ciclos que a gente vive. Pensamentos que voltam, emoções repetidas, padrões que às vezes se repetem sem a gente perceber.
Na filosofia oriental, isso é chamado de samsara, a roda da existência. O Japamala nos lembra que podemos transformar repetição automática em presença consciente. Cada conta tocada com atenção é como um passo para fora do piloto automático e de volta para o agora. A conta Guru representa o Monte Meru, um símbolo sagrado em muitas tradições do Oriente. É como o centro do universo espiritual. Quando você para nessa conta, você simbolicamente volta ao seu centro interior, aquele lugar dentro de você que é silencioso, firme e cheio de luz. Existe a ideia dos dois cordões. Um é visível, as contas, o fio, o objeto em si. O outro é invisível, a sua intenção, a energia que você coloca em cada repetição. Quando esses dois aspectos se unem, o material e o espiritual, o gesto e o coração, o Japamala vira uma ponte entre o mundo externo e o mundo interior. Agora que você sabe como usar e o que ele representa, fica mais fácil entender por que o Japamala é tão poderoso na meditação. Ele te ajuda a focar a mente. Sabe quando a cabeça está cheia de pensamentos? O toque das contas ajuda a trazer você de volta para o agora, com leveza. A contar as repetições, você não precisa ficar pensando em número. Pode se entregar ao fluxo da prática. Criar ritmo e presença física. O movimento de passar as contas vira parte da meditação. O corpo participa junto com a mente. Aprofundar a entrega. Cada conta é como um lembrete sutil. Estou aqui. Estou presente. Estou inteiro. Representar sua jornada espiritual. Ter um Japamala com você é como carregar um lembrete constante da sua prática, mesmo fora da meditação. Em outras palavras, cada conta é um respiro. Cada volta é um ciclo de reconexão. E cada vez que você pratica, você se lembra de quem realmente é. Você agora conhece mais sobre o Japamala, seu significado, origem, como usar e cuidar. Espero que ele se torne para você uma ponte de presença diária. Que cada toque te traga de volta ao agora. E me conta aqui nos comentários, você já tem um Japamala? Ou está pensando em começar a usar um? Se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Gratidão profunda por sua presença aqui.